me chamando. Opa, tem acidente de novo. É em Maringá, tem um veículo tombado lá, hein? Imagem ao vivo, acidente nesse momento em Maringá. Você ao vivo com a informação, Vanessa. Isso mesmo, Salsicha, mais um acidente, mais um capotamento. E dá uma olhada nessa imagem, Salsicha. Essa imagem chama a atenção porque o veículo, como que vocês estão vendo, acabou capotando mesmo. Esse acidente aconteceu faz cerca de 15 minutos aqui na rua Mitsuzo Taguchi, que na verdade é a rua aqui do 4º Batalhão de Polícia aqui de Maringá. Esse veículo, a informação que a gente tem desse veículo capotado é que ele estaria vindo pela rua que cruza aqui e acabou passando na preferencial e acabou capotando. Mas graças a Deus ninguém ficou ferido, não precisou ser atendido, não precisou de atendimento, mas a imagem chama a atenção. As vítimas já foram retiradas, né? Elas mesmo acabaram saindo do veículo, dos dois veículos, não sofreram ferimentos, grandes ferimentos, mas é mais uma cena triste em Maringá, né, Salsicha? Está se tornando cada vez mais comum a gente presenciar capotamentos como esse que a gente está presenciando agora aqui na rua Mitsuzo Taguchi. Eu ainda não consegui conversar com ninguém da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, porque eles ainda estão no momento aqui da ocorrência, mas daqui a pouquinho a gente tenta pegar uma entrevista com eles para conseguir mais detalhes sobre essa situação que acaba de acontecer aqui na hora do almoço, aqui na rua Mitsuzo Taguchi, em Maringá. Salsicha. Já ao vivo ali, os bombeiros estão verificando ali o interior do veículo, né? Graças a Deus, ninguém não se machucou, né? Ali devido ao acidente, a gente vê que o acidente foi violento e houve a batida desse carro no outro que tombou e aí o veículo tombado bateu na traseira da caminhoneta. Por isso o teto ali também está amassado do veículo que está tombado. Ali as pessoas estão conversando com o pessoal do Corpo de Bombeiros, graças a Deus estavam de cinto, né? Não foi nada de grave com as vítimas, mas realmente o acidente realmente chamou atenção. Isso era Mitsuzo Taguchi, já indo ali em direção, pelo jeito ali, deixa eu ver ali, pelo prédio. Eu tô tentando ver pelo prédio ali. É entre o quartel do Corpo de Bombeiros e o sinaleiro ali do viaduto, eu acredito que é, né? Por causa tô vendo a movimentação do prédio ali. Ali é Colombo, é assim, ó. Aí a Mitsuzo Taguchi subir, ela sobe, né? Então, é isso mesmo. Lá é o quartel do Corpo da Polícia Militar, lá é a Tuiuti, lá onde entrou circular. Então, é duas esquinas depois ali do quartel da Polícia Militar. Você ao vivo aí do local, Vanessa? Tenente André Bueno. Salsicha, vamos conversar agora com o Tenente André Bueno, que atendeu essa ocorrência. Tenente, o que você pode passar sobre esse capotamento aqui na Mitsuzo Taguchi? Então, provavelmente um veículo invadiu a preferencial, a colisão cinemática importante, só que não teve nenhuma vítima. A ocorrência entrou como se tivesse duas vítimas presas, felizmente ninguém, todo mundo em caminho, aliás, todo mundo assinou recusa de encaminhamento. Tem o condutor de um dos veículos que provavelmente está errado, está bastante exaltado aí no local, a gente teve que pedir para ele carinhosamente se acalmar, senão seria levado a um lugar um pouquinho mais triste do que aqui. Mas enfim, ninguém se machucou seriamente, foi só a questão dos veículos aí que tiveram um certo prejuízo. Todos assinaram, com o suporte avançado do SAMU esteve no local, assinou recursos de todo mundo. A gente só vai fazer o nosso RGO em relação à ocorrência e já vamos estar deslocando. Tenente, o capotamento chama a atenção, né? Todo mundo fica impactado pela cena. Parece estar se tornando cada vez mais comum o capotamento aqui na cidade. Existe alguma explicação do ponto de vista de vocês? Eu não posso falar mal do maringaense, porque eu sou maringaense, né? Mas a gente, sei lá, acho que a gente não dirige muito bem, não. Nessa questão desse capotamento, o que a gente pensa, no veículo, ainda ele chegou a capotar ali e preserva quem está ali dentro, né? Mas imagina se fosse uma moto. Então, se a moto tivesse varada preferencial ou se essa colisão fosse num motoqueiro, provavelmente seria uma ocorrência aí extremamente grave. Então, a gente sempre pede aí para redobrar as atenções, ainda mais que hoje não está um dia de chuva, né? Geralmente a gente maringaense vira gremlin em dia de chuva, começa a dirigir que nem louco. Mas hoje, dia de sol, a gente tem que acalmar os ânimos, chegar onde a gente precisa chegar. Lembra que a pressa é sempre inimiga da perfeição. Muito obrigada, Tenente.
Então é isso, Salsicha, mais uma situação grave, né, no trânsito de Maringá, e a recomendação do tenente do Corpo de Bombeiros é sempre calma, né, paciência no trânsito. Maringá tá com muito veículo, né, principalmente agora neste momento, então todo cuidado é pouco e sempre devagar, né, que daí a gente consegue ir mais longe, né, Salsicha? O tenente, tá, eu queria fazer uma pergunta pro tenente, se ele puder me ouvir ali, eu vi que ele tá conversando com o Zé Podo, vi o Ted, acho que o Merara tá ali também. Se ele puder me atender, eu queria fazer uma pergunta para ele aqui no programa. Eu gosto muito da sinceridade do tenente André Bueno, que é uma pessoa, como ele falou, ele é maringaense. Eu não posso falar mal dos motoristas maringaenses, porque a gente está percebendo que os motoristas hoje não tá respeitando o preferencial, tá furando o sinal vermelho. Ô, tenente, vou tentar... Vê se ele pode me atender aí. Ô, tenente, o senhor tá me ouvindo aí. Aqui quem tá falando é o Salsicha. O tenente tá te ouvindo, tá? Eu vi o senhor falando. O que a gente tá percebendo nesses últimos tempos, que não tá tendo aquelas batidinhas mais simplesinho, entendeu? Bateu, só estragou ali, ralou o para-choque, bateu na lateral. Que a gente tá vendo que tá tendo uns acidentes nos locais onde o limite de velocidade é 40, 50, no máximo 60 por hora, e tá sendo umas porradas igual essa daí, que chega, tomba o veículo, que esmaga o carro na traseira de caminhão. O motorista tá meio doidão aqui em Maringá, andando sem respeitar a lei do trânsito, tenente? Então, eu não sei qual que é essa ansiedade generalizada que a gente está vivendo aqui em Maringá, mas infelizmente a gente percebe esse aumento da gravidade das ocorrências, né? Então, dentro da cidade, ocorrência de capotamento, o que a gente pressupõe? Velocidade. Então, claro, não estamos tirando o mérito do motorista que estava na via dele, estava na mão dele. A gente não sabe, provavelmente deve ter alguma câmera aqui no local que depois a gente vai conseguir visualizar melhor aí como se deu o acidente. Mas infelizmente a gente tem que tentar lembrar que apesar da pressa, apesar da necessidade de estar logo em algum local, é muito mais importante a gente ter essa prudência de dirigir, principalmente para evitar algum acidente. Imagina uma via dessa que a gente está aqui, a Mitsuzo, imagina uma criança cruzar essa via aqui, imagina a gravidade da situação. Então, a gente tem que dirigir não somente pensando na gente, mas principalmente pensando numa direção defensiva. E o problema também, os carros, ok, manda consertar, mas e num acidente desse violento? Se tem uma moto envolvida, o motociclista não tem nenhuma proteção. Se um carro desse bate, tomba em cima do motoqueiro, aí a gente vê. E eu sempre falo aqui, a motociclista lá quebrou o tornozelo. Quebrou o tornozelo, quebrou o fêmur, é 1 ano sem botar o pé no chão. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência, né, tenente? Exato, a ocorrência que aconteceu hoje ali em Sarandi, que foi uma colisão traseira de um carro com uma moto, o motoqueiro, infelizmente, ele estava bastante grave ali no local. Ele teve fratura de arcos costais, teve fratura de coluna cervical também, uma das vértebras ali. Então, assim, é claro, é a parte mais frágil, né? Tem que sempre retomar a atenção. Só que o motorista, ele tem que também pensar, principalmente na questão da direção defensiva, né? Então, o teu carro não é um tanque de guerra, né? A gente tem que andar com uma prudência máxima ali, principalmente pensando na segurança própria e na segurança dos outros, né? Pode, por exemplo, o idoso. Às vezes o idoso ele vai cruzar a rua ali de uma vez ou se distrai, alguma situação assim. Isso pode ser uma fatalidade se o motorista não estiver atento. Muito obrigado, tenente. Agradeço, em nome da imprensa, agradeço o senhor, que quando o senhor está como oficial do dia, o senhor sempre atende bem todo mundo da imprensa aqui de Maringá. Obrigado pelo atendimento e pelas respostas. É o que a gente falou, o motorista tem que estar hoje prudente no trânsito. É um estralo, é 1 segundo, o acidente pode acontecer. Acabou aí com o carro.